Tem uma coisa que está me perturbando toda semana e eu não consigo botar o dedo em onde é, até que eu me toquei do que é que está me incomodando. É a divisão. E o que eu quero dizer com divisão é o seguinte: o Brasil está dividido. O Brasil está dividido num nível que eu jamais vi na minha vida. A gente vem acirrando aos poucos essa divisão faz algum tempo, mas finalmente chegamos a um ponto em que ela está insuportável. A missão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é uma missão trivial, é uma missão dificílima, porque a quantidade de coisas que ele tem que fazer são da ordem de fazer com que, cara, se ele fizer metade, ele deixa o Planalto como possivelmente o maior presidente da história do Brasil. É esse o nível de desafio que ele tem. Acho que dificilmente algum outro político no Brasil tem o talento no fazer da política que o Lula tem para conseguir conquistar essa missão. A grande armadilha para o Lula é o mundo no qual ele se formou. A grande armadilha para o Lula é o fato de ser um senhor que começa a se aproximar dos 80 anos de idade. Não pela idade, veja, mas por conta de que a formação dele toda, a formação da cabeça dele, é uma formação que vem da Guerra Fria. E isso faz parecer com que a grande dicotomia, a dicotomia essencial que deve ser travada no debate político, é uma dicotomia entre esquerda e direita. E não me parece que essa é a grande dicotomia desse momento da história. A gente, ironicamente, está num momento que é um momento muito mais parecido com o dos anos 30 do século passado. A grande dicotomia, aquilo que realmente nos separa, é o marco entre as pessoas que apostam que a democracia é o regime capaz de construir justiça, construir uma sociedade na qual todos tenham uma oportunidade, e aqueles que não acreditam na democracia. Aqueles que podem até falar em nome da democracia, mas a coisa que eles estão defendendo não é democracia. Eu estou falando isso por motivos óbvios, né? Afinal de contas, o Lula está ativamente comprando uma briga. E veja, isso não é um defeito. Presidentes da República compram brigas. Faz parte do trabalho comprar brigas. O diabo é que a briga, os termos nos quais ele está comprando a briga, a estratégia que ele está usando para seguir com a briga, é uma estratégia que não faz uma divisão entre democratas e antidemocratas. É uma estratégia que faz uma divisão entre esquerda e quem não é de esquerda. Existem vantagens nessa estratégia, tá? Imagina, você vai para as redes sociais e o Lula está, inclusive, ganhando a briga nas redes sociais. Não sei se isso é propriamente uma vantagem, mas tá. A maior parte dos organismos que fazem essas mensurações dizem Lula está ganhando essa briga. Então é bom. Jair Bolsonaro também ganhou um monte dessas brigas. Não é isso, no fim das contas, que define se um governo vai ser bom ou vai ser ruim. Isso não quer dizer que você não possa debater uma estratégia de juros, que você não possa trazer o debate sobre juros para a sociedade. Isso afeta diretamente a capacidade do presidente da República poder fazer mais ou poder fazer menos. Então, sim, se ele acha que a estratégia do Banco Central está errada, ele deve trazer esse debate para o lugar. Mas o problema é o seguinte: quando você parte para essa discussão atropelando o seu ministro da Fazenda, quando você parte para essa discussão atropelando todo mundo e forçando o embate, tratando como esse cidadão,
falando que o Senado devia prestar atenção e talvez cassar o mandato do presidente do Banco Central. Quando você começa a definir a discussão dessa forma, você está indo para um debate não de ideias, mas um debate de antagonismo. Você quer briga. O meu ponto é o seguinte: Lula está acirrando as divisões da maneira como ele está escolhendo fazer os debates. E uma das principais missões dele é reunificar o Brasil. Não é pegar aquele eleitorado que o elegeu e expulsar um pedação desse eleitorado para o outro lado. É tentar olhar para aquele eleitorado que não o elegeu e trazer aquele eleitorado para o seu lado. E no momento, o que o Lula está fazendo é diminuindo a base que o elegeu, ao invés de ampliar. Mas hoje é ponto de partida de sexta-feira, e isso quer dizer perguntas e respostas. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu já falei que nós precisamos das suas assinaturas. A gente precisa das suas assinaturas. Hoje nós temos presença em diversas capitais do país, inclusive na capital federal. A gente está no Palácio do Planalto diariamente. Aliás, já temos assento à mesa de café da manhã do presidente da República. O Meio cresceu um bocado nos últimos 6 anos. Então, hoje, eu não queria apenas pedir as suas assinaturas, eu queria fazer um pouco mais. Eu queria agradecer a sua audiência. Quanto mais pessoas assistem a gente aqui, quanto mais pessoas assinam as nossas newsletters, mais assinantes nós trazemos, e mais assinantes quer dizer maior expansão da nossa infraestrutura. Então, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado para aqueles que concordam comigo e, principalmente, muito obrigado pela paciência daqueles que discordam de mim, porque afinal de contas, é em cima da discordância que a gente cria diálogo, não é? Então esse é o ponto de partida. Carlito Divino. Só sei que antigamente o tubarão era um milionário, hoje é o bilionário, e dizem que não falta muito para ver o primeiro trilionário. Enquanto o povo não passa de otário, o mercado continua dando o preço de tudo e também das pessoas. Os cínicos, aqueles que alguém disse que sabem o preço de tudo e o valor de nada, continuam falando como já faziam há 40 anos, primeiro faremos o bolo crescer para depois que partir. Enquanto isso, vamos vivendo de paciência histórica. A ganância é a virtude do capitalista que controla o mercado. Sabe o que é? Essa frase é muito importante e muito marcante, você tem toda a razão. E é meio que um pesadelo recorrente do debate sobre a economia brasileira, né? A gente primeiro precisa aumentar o bolo para distribuí-lo. Só que eu acho que você perdeu, de alguma forma, o contexto dessa frase. Essa frase é de um cara que é um dos maiores economistas brasileiros, Antônio Delfim Neto, que foi ministro em vários governos militares e um conselheiro muito importante do presidente Lula, tá? E o Delfim comandou, no regime militar, aquilo que a gente chama de milagre brasileiro. Juro lá para baixo, pesados investimentos estatais na indústria e em obras de infraestrutura. Cara, em essência, é um projeto desenvolvimentista. Deixa eu tentar ser mais claro aqui, porque tem um aspecto importante. O que o Delfim, no fim das contas, estava dizendo é o seguinte: não, a gente vai investir pesado na indústria, a economia da brasileira, né, o PIB, vai crescer, e quando a economia estiver grande, isso começa a escorrer para baixo, né? Você cria mais empregos. Não é a mesma coisa que o governo Lula fez quando veio pela primeira vez em 2003, tá? A partir do momento que você inclui o que a ditadura militar jamais fez, políticas sociais, Bolsa Família é uma delas, quando você começa a investir pesado em educação pública, quando você começa a investir pesado em saúde pública através do SUS, você não espera o bolo crescer
para depois distribuir. Não, você já faz uma distribuição desde o início. E isso faz do governo Lula que foi um governo de política essencialmente liberal, e do governo Lula II, que já tem umas pitadas desenvolvimentistas, não tanto quanto da Dilma, mas já tem, muito, 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 muito diferente daquilo que o Delfim representava. É só que essa frase não é uma frase liberal. Aliás, essa frase é antitética em relação ao liberalismo. O liberalismo, pelo amor de Deus, não é a defesa dos ricos. O liberalismo vamos escancarar as oportunidades, vamos melhorar as condições da sociedade, vamos... Às vezes é difícil, sabe, brigar contra essa caricatura que se fez no Brasil e na América Latina em geral a respeito do que é liberalismo. Uma caricatura feita por libertários, uma caricatura feita pela esquerda. Um liberal jamais falaria precisamos crescer o bolo para depois distribuí-lo, porque isso já parte do princípio de que o Estado tem um controle sobre isso, entendeu? Enquanto que numa economia liberal, o Estado regula, mas as condições de crescimento estão dadas dentro da sociedade. Enfim, a gente não precisa discutir toda essa questão. Eu só queria fazer essa pontuação. Você tem toda a razão que essa frase é um pesadelo brasileiro, essa frase descreve um pesadelo brasileiro, ela não representa o pensamento liberal. Fábio LSB. Interessante dilema do Pedro. Perder assinantes, esses assinantes são 3 cifrões, de esquerda tecendo críticas com muito cuidado ao Lula e enfrentando o cancelamento de haters da esquerda fascista, entreguista, comprado pelo mercado financeiro, etc. Ou fazer como se propõe um centro-meio-esquerda, que dilema. Mas a solução parece que está dada já. Um vídeo falando do genocídio dos índios, bolsonaristas no mercado, e outro criticando Lula, mas sem simpatia ideológica. Morde e assopra. E aí tem o Bruno Jorge Pires. Tentei com muito esforço ver o comentário do Pedro Doria como uma análise fria mesmo do que está se passando na disputa entre BC e Lula. No fim, fiquei só com a impressão de que esse é mais um vídeo para bater no Lula, porque o Pedro precisa cravar uma posição de independência, de contraponto. Tá. Vamos lá, pessoal. Eu acho que esses comentários, essas provocações, elas são interessantes pelo seguinte. A internet tornou difusas e confusas os diversos tipos de jornalismo, sabe? Porque você vê, hoje você vai para internet, tem uma penca de sites que são claramente petistas. E vocês sabem quais são. Existem, se não sites, perfis nas redes sociais, no YouTube, que são claramente bolsonaristas. Tem pelo menos um site que é nitidamente lavajatista. Ao mesmo tempo, existem aqueles jornalistas que são meio camaleões, né? Tipo, tem uma época da vida que eles são desse time. E sempre falam bem desse time e muito mal dos adversários. Aí passam uns anos e eles mudaram de time. Agora eles são daquele time. E sempre falam bem daquele time e muito mal dos adversários. O que eu quero dizer pela expressão jornalismo independente é o seguinte: é um não ter partido. É um não ter partido mesmo. Eu não estou na torcida pelo governo. Eu estou na torcida, evidentemente, pela república, pela democracia liberal, pelo regime implantado pela Constituição de 1988. Aí eu faço jornalismo a favor disso. Agora, a coisa que eu não estou tentando fazer em momento algum não, eu tenho esses leitores aqui, esses espectadores que são de esquerda, então eu tenho que falar umas coisas para agradá-los. Eu tenho esses espectadores aqui que são liberais, então eu tenho que falar uma coisa... Então como que eu vou encontrar uma maneira de falar bem do Lula, de falar mal do Lula, de criticar o Lula, de elogiar o Lula,
para de repente conseguir agradar todo mundo. Não é assim que funciona. O que eu tento trazer para a conversa é história, política, e eu tento explicar ao máximo como é que funciona. Por que a gente criou uma cultura que funciona de uma determinada maneira? O que na nossa história nos leva a ser desse determinado jeito? Tem gente da equipe que tende a concordar mais comigo, tem gente da equipe que tende a concordar menos comigo. É do jogo, entende? Eu não penso como a Marilis, eu não penso como a Cora, eu não penso como a Flávia, eu não penso como o Christian, eu não penso como a Bruna, eu não penso como a Lu. Existem cabeças diversas. Cada um de nós tem uma história e um determinado temperamento, e uma determinada carga genética, e uma determinada matriz familiar. E todas essas coisas juntas moldam, com o passar do tempo, de formas diferentes, a maneira como o prisma pelo qual a gente vê o mundo. O que eu nunca vou fazer, porque não é como eu acredito em fazer jornalismo, o que eu nunca vou fazer é ser insincero aqui. Na maneira como a comunicação digital é estruturada hoje, a coisa mais fácil do mundo é você pegar um time, abraçar aquele time e ficar sempre do lado daquele time. Sabe por quê? Porque você agrupa ao seu redor uma torcida, entendeu? Aquela torcida é o seu time. No fim das contas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a ideia desse espaço aqui é vamos pensar juntos. A gente não precisa chegar à mesma conclusão. Aliás, nós não chegaremos sempre à mesma conclusão, porque é a natureza da democracia. A beleza da democracia é justamente esse espaço para podermos discordar. Vamos pensar juntos. Essa é a mágica. Essa aqui é interessante. Tony Silva. Oi, Pedro. Essa paranoia do estrangeiro invasor que quer roubar nossas riquezas eu ouço desde os anos 90. Ela ganhou força durante a privataria tucana, em especial após a privatização da companhia Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale. Eu não sei se a relação entre uma coisa e outra, acho que o Brasil precisa revisar seus currículos de formação ideológica, pois o que estamos vendo, principalmente nos dois extremos, são discursos cheios de paranoia e muita teoria da conspiração, com pitadas de notícias falsas. Dando uma corrida aqui na Lagoa e pensando nisso que você está falando. Aliás, desculpa, a minha cidade é um deslumbre de bonita, né? Mas olha, isso é uma grande característica do pensamento nacionalista brasileiro. Existe um nacionalismo de esquerda e existe um nacionalismo de direita. E o nacionalismo de direita aparece muito no fascismo bolsonarista, no fascismo integralista, aparece muito nessa visão do exército também, que é mais conservadora do que propriamente fascista. Agora, a gente vê isso também no discurso de esquerda, né, mais nacionalista. No trabalhismo isso é muito vívido, mas mesmo em algumas áreas do PT, né, essa preocupação, os estrangeiros estão atrás das nossas riquezas, os estrangeiros estão atrás de roubar as coisas que tem o Brasil. E a coisa que mais me perturba nisso, e aí evidentemente é um olhar muito liberal, assumidamente liberal, é que a grande riqueza de uma nação está no conhecimento dela, não está embaixo da terra. Entende? Não é o ouro, não é o petróleo, é o conhecimento que as pessoas têm. E a capacidade que aquela nação tem de atrair pessoas com conhecimento. E a capacidade que a nação tem de se tornar cosmopolita no sentido de, por um lado, integrada ao mundo, mas, por outro, multi-internamente, entendeu? Uma nação com muitos sotaques, muitos tons de pele, muita variedade, muita diversidade, porque isso é sempre um gerador de tensões criativas. Isso é um gerador de construção de conhecimento. E isso é meio que uma batalha perdida no Brasil, porque a visão nacionalista é dominante, foi dominante em todo o século XX e se mostra ainda dominante no século XXI, na direita e na esquerda. Veja, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo de forma alguma que
a esquerda e direita são iguais nesse sentido, porque é evidente que não são. O que eu estou dizendo é, a visão nacionalista no Brasil é predominante. É. R. Machado Silva. Faz o L. Apoiou, agora não reclama. Tinha dúvida de que seria assim? Cara, eu adoro essas provocações, sabe por quê? Esse camarada, ele não entendeu nada. R. Machado Silva, contra Bolsonaro, eu teria votado em qualquer um. Sabe por quê? Porque todos os outros candidatos eram candidatos democratas. Todos. Todos eles. Eu votei contra um projeto de ditador. Eu votei contra alguém que era contra a Constituição de 1988. É claro que eu tenho muitas discordâncias com o presidente Lula, mas são todas dentro daquilo que está na Constituição. Cara, você não entendeu nada. Aliás, muita gente eu acho que não entendeu nada. E com todos esses debates que estão acontecendo, há muito tempo que eu não convivia com bom humor, como eu tenho convivido eu mesmo com meu bom humor nas últimas semanas, porque que alívio, cara. Bolsonaro foi embora. Isso posto.